Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Salve, salve, meu povo! Hoje é segunda-feira, 2 de dezembro de 2024, Dia Nacional do Samba. Aqui quem fala é Ana Carolina Vasconcelos, trazendo informações sobre cultura, meio ambiente, agroecologia, alimentação e povos tradicionais no nosso programa Bem Viver. Bora nessa conferir os destaques de hoje? A entrevista do dia é com a professora da Universidade Federal Fluminense, Érica Arantes, para conversar sobre a relação entre cultura e política. Retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, possibilita início de turma de mestrado profissional em comunicação no Maranhão. Também em terras maranhenses, mulheres e jovens se qualificam para serem guardiãs das florestas. A cantora, escritora e pesquisadora Fabiana Cosa fala sobre o samba como uma revolucionária ferramenta de educação. O povo guarani se mobiliza para proteger abelhas que correm o risco de serem extintas no território. Projeto Elas no Mic fortalece a presença das mulheres na cena do rap e do hip hop do Distrito Federal. Bora com a gente, que tem tudo isso e muito mais. E nesse 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, a gente vai assumir um compromisso aqui no programa de resgatar a história desse gênero, dessa mobilização nacional, a partir de uma afirmação muito importante que a gente escuta, fala, mas às vezes falta um pouquinho de argumento para legitimar, que samba e política são irmãs e caminham juntos e nada dissocia essas duas coisas. Isso é fato, a gente consegue comprovar de diversas maneiras, só pela origem do samba, como ele surgiu, a forma que ele chegou e se consolidou como esse gênero genuinamente brasileiro, mas existem causos, existem histórias que nos ajudam a colocar ele no centro da política brasileira, ainda mais quando a gente fala da mobilização popular, principalmente da classe trabalhadora. Para falar sobre tudo isso, a gente tem o prazer de receber aqui a professora da Federal Fluminense, Érica Arantes, ela que tem pós-doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, publicou no doutorado dela a tese O Porto Negro, Trabalho, Cultura e Associativismo dos Trabalhadores Portuários do Rio de Janeiro na virada do século XIX para o século XX. É sobre tudo isso e muito mais que a gente vai conversar contigo, professora, mas antes de tudo, muito obrigado pela disponibilidade para atender a gente aqui do Brasil de Fato, viu? Obrigada, Lucas. Eu que agradeço o convite e estou aqui para conversar, né, um pouco com vocês sobre essas histórias tão interessantes e tão fundamentais de serem contadas. É isso que a gente vai fazer, resgatar um pouco dessa história, especialmente, já vou adiantar um pouquinho, a gente vai falar bastante da escola de samba Império Serrano, que tem uma história política que está na base de toda essa construção, que, claro, até hoje é muito presente, mas quando a gente vai no âmago de tudo isso, a gente vê como as coisas se fundem. Para falar sobre tudo isso, a gente vai resgatar um pouquinho da história do talvez primeiro sindicato no Brasil. A gente está falando do Sindicato dos Estivadores, a Estiva, no Rio de Janeiro, que inclusive tem um nome extremamente forte, que já dá todo o tom do que a gente vai falar hoje. Era conhecido também Companhia dos Pretos, os Homens Pretos. Érica, professora, conta um pouquinho pra gente, então, qual que é a história desse sindicato e se a gente pode falar que, de fato, é o primeiro sindicato do Brasil? O primeiro é o sindicato conhecido como a União Operária dos Estivadores. É um sindicato que é fundado em 1903, num contexto de uma greve, né? Os trabalhadores do Porto, eles entram numa greve já iniciada, que era uma greve que foi iniciada por trabalhadores têxteis, né? Que depois se somam outras categorias. Os estivadores, eles entram nessa greve alguns dias depois, uns 15 dias depois, mais ou menos, ainda não como sindicato. O sindicato, ele é formado no contexto da greve. A gente tem geralmente a gente tem a sensação de que, né, primeiro vem os sindicatos e depois as greves são organizadas, mas a União Operária dos Estivadores
ela surge de um contexto de greve em que esses trabalhadores, né, estão se somando a outras categorias, solidárias a outras categorias, mas também reivindicando, né, questões específicas desses trabalhadores, como, por exemplo, né, e aí fazendo um paralelo com a questão enfim, do horário de trabalho, né, da grande carga de trabalho desses trabalhadores, né, uma das reivindicações diz respeito, né, à diminuição da jornada de trabalho. E, ao fim dessa greve, é fundado esse sindicato. Então, na verdade, são dois sindicatos. Esse que é conhecido como Companhia dos Pretos é um outro sindicato que vai ser fundado em 1905, que é a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, que também é fundada a partir de um contexto de greve, na greve de 1905, que também é uma greve que é iniciada por outras categorias, e aí mais especificamente categorias portuárias, e como né, a imprensa divulgou na época, né, esse sindicato ele é fundado sobre os auspícios da União Operária Estivador, da União Operária dos Estivadores. Porque a União Operária dos Estivadores, eles conseguiram, né, esse sindicato ele entrou no Porto, ele chega, né, com uma força muito grande, e eles alcançam, eles conseguem, né, conquistas, inclusive de demandas de trabalhadores do porto do mundo inteiro, como, por exemplo, a Closet Shop, né, porque o sistema de regimentação da mão de obra dos trabalhadores do porto era feito através da mão de obra avulsa. É bem comum ver em filme, por exemplo, assim, que tem, né, retrato caso do porto, vai aqueles caras lá e fica esperando uma chamada. Então, né, um chamado capataz, né, um trabalhador representando, né, as empresas, escolhem dentro daquela galera que está ali, você. Quem não era chamado ficava por ali, pelo Cais do Porto, esperando se ia ter outra chamada, tal. E isso causava uma vulnerabilidade dessa categoria muito grande. Então, existia, e repetindo, isso era uma demanda de trabalhadores do Porto do mundo inteiro, né? Porto de Santos, né? Nova York, Liverpool, enfim. E no Porto do Rio de Janeiro, esses trabalhadores eles conseguiram implementar, né, essa closed shop, que é esse sistema de arregimentação da mão de obra em sindicatos. Então, é o próprio sindicato que organiza a mão de obra, né, muito rapidamente. Isso mostrando a força desses trabalhadores, né, a força que esses trabalhadores tinham na região portuária. E a União Operária dos Estivadores, ela contribuiu para a fundação de outras organizações, de outros sindicatos no Porto do Rio de Janeiro. Então, a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, né, ela é fundada sob os auspícios da União Operária Estivadores, dos Estivadores em 1905. E é esse sindicato que ficou conhecido como Companhia dos Pretos, porque era um sindicato, assim como a União Operária dos Estivadores também, mas em termos de fontes históricas, né, a gente consegue visualizar isso com mais clareza na Sociedade de Resistência. Era um sindicato formado por mais de 80% de trabalhadores negros, né? E a gente consegue perceber também, né, na história, que isso não é por acaso, né? Que esse trabalho no Porto ele tem uma relação com o trabalho escravizado. Então, os trabalhadores escravizados nesse período, né, onde infelizmente ainda existia escravidão, eles encontravam no trabalho do portuário, né, um local propício para conseguir o jornal, né, no contexto de trabalho urbano, em que esses trabalhadores escravizados eles tinham, né, com muitas aspas, uma certa autonomia, no sentido de que eles poderiam sair para trabalhar, né, trabalhava, voltava e dava, né, pagava uma taxa para o senhor. Então, o trabalho do porto ele é profundamente ligado a um contexto de escravidão, nesse sentido, de que muitos trabalhadores escravizados estavam em várias frentes do trabalho portuário. O que é muito interessante, porque se você vê
os fundadores de ambos os sindicatos, né, você encontra homens negros que nasceram ainda num contexto de escravidão, né, alguns, inclusive, antes mesmo da lei do ventre livre. Então, você pensa que eram trabalhadores que conviveram no período, né, de escravidão, e mesmo que eles não tenham sido, né, pessoas, trabalhadores escravizados, eles viveram todo aquele contexto de uma sociedade escravista. Então, tão pouco tempo depois da abolição, né, esses sindicatos, majoritariamente negros, conseguirem organizar a mão de obra, e implementar com tanta força naquele setor, né, no caso do Porto, os seus sindicatos, é interessante para pensar também essa experiência negra escravizada, no sentido de que uma experiência de organização desses trabalhadores negros contribuiu para que esses trabalhadores em liberdade, os trabalhadores livres, né, bebessem dessa experiência nas suas organizações, né, agora como trabalhadores livres. Então, é muito importante registrar isso, porque sempre que a gente fala, né, de sindicato, de atuação operária, de movimento operário, o senso comum geralmente lembra ali de um italiano, né, de uma mão de obra branca. E durante muito tempo, a história, né, a historiografia, né, da classe operária, falava que no Rio de Janeiro, e sempre o Porto era um exemplo disso, né, que como no Rio de Janeiro os sindicatos não tinham força, os sindicatos eram considerados, né, o sindicalismo amarelo, uma fala pejorativa, né, no sentido de se referir a esses sindicatos, né, como não revolucionários, e isso se daria por conta dessa mistura étnica. Então, durante muito tempo, a historiografia, né, bateu nessa tecla de que a mistura de negros e brancos na classe operária no Rio de Janeiro, que não era tão sentida, por exemplo, em São Paulo, dificultou, né, a organização operária no Rio de Janeiro. E quando a gente vai ver, né, os trabalhadores do Porto, de maioria negra, eles não só conseguiram se organizar muito bem, como conseguiram implementar a força que eles tinham no Porto, e inclusive conseguiram conquistar, né, uma luta, uma demanda que era de trabalhadores do Porto do mundo inteiro, muito rapidamente, já no início do século XX. Em São Paulo, por exemplo, vai ser só na década de 20. No Rio de Janeiro vai ser na primeira, né, já em 1906. Então é importante, né, que a gente toque na força, né, desses trabalhadores, na capacidade de organização desses trabalhadores, e entender que essa capacidade de organização ela não surgiu do nada, né? E é importante a gente resgatar essa experiência desses trabalhadores escravizados para entender a organização desses trabalhadores em liberdade. Sim, Falei professor. muito. Não, foi perfeito. Foi muito importante trazer todo esse contexto. Primeiro, para a gente já começar essa conversa fazendo uma reparação por todo esse apagamento histórico que, né, prepondera no Brasil. O exemplo que você trouxe de quando a gente pensa no sindicalismo, pensa nessa mão branca, pensa justamente nessa italianada, justamente mostra como a gente aprendeu uma parte da história e talvez uma parte que não seja tão verdadeira quando a gente apaga outros fatos tão importantes. Então, a gente está falando de mais de um século de história, quando a gente já falava de consciência de classe, consciência racial, né? Justamente vindo desse grupo de trabalhadores que nem 20 anos antes de tudo isso ainda estavam sob condições de escravizados. Então a gente vê uma libertação já com muita consciência, com muito preparo para conseguir atuar e estar à frente de muitas lutas que até hoje estão sendo pautadas, né? Então até quando a gente vê a Erika Hilton, né, a deputada federal pelo PSOL aí pautando o fim do 6-1, não poderia ser senão de uma mulher negra, justamente tanta consciência, tanta força para atribuir algo tão importante para a classe trabalhadora. Eu tenho algumas perguntas ainda que eu queria falar sobre isso, mas eu não posso fazer isso com a nossa audiência de deixar para frente o que a gente realmente precisa falar, que é como essa história se liga, enfim, com a Escola de Samba Império Serrano, né? Como que de toda essa luta social, esse sindicalismo surge uma das mais importantes escolas de samba e, por que não, também a legitimação do samba. Professora, por favor, então continua contando a história pra gente e nos explica como que as coisas se desencadeiam dessa maneira que vira samba. Eu acho muito interessante, né, de estudar a história da classe operária e mais especificamente dos trabalhadores portuários, né, e essa especificidade de ser uma categoria majoritariamente negra, porque a gente consegue perceber essa relação, né, a gente consegue perceber de muito perto essa relação
entre os trabalhadores, o movimento operário, o sindicato e o mundo do samba. Eu acho que existe uma separação na história, assim, na historiografia mesmo, né? Sempre, como eu falei anteriormente, sempre que a gente vai falar de movimento operário, a gente fala de trabalhadores brancos, trabalhadores livres. Sempre que a gente fala de samba, né, a gente coloca uma outra caixinha, né? A gente está falando de cultura, né? A gente está falando de uma outra coisa. E, na verdade, as pessoas que estão fazendo samba, elas também são trabalhadoras. Elas, né? Essas coisas elas são juntas, elas são, né? Elas fazem parte do mesmo universo. Não existe essa separação. Ah, tá aqui o mundo do trabalho, tá aqui o mundo da cultura, porque essas pessoas elas estão, né? Elas se relacionam, elas estão fazendo as mesmas coisas. E o Porto, o caso do Porto, ele, né, esse sindicato, principalmente a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, que é conhecido como Companhia dos Pretos, né, entrou para a história com esse nome, né, de Companhia dos Pretos, tem uma relação muito grande com a história do samba. Eu acho que tem a ver muito com essa questão da região, né, da zona portuária, que é onde surge, né, onde morava a maioria dos sambistas que entraram para a história, onde estava, né, a casa das várias tias que entraram para a história também, como as tias baianas, né, a tia Fiata, a tia Persiliana. Então, por conta do próprio trabalho, por conta dessa necessidade de se manter, né, perto do trabalho, no sentido de se precisar ser chamado para realizar um trabalho em algum navio que tinha acabado de chegar no porto, né? Essas pessoas elas permaneciam ali, elas vivenciavam muito, né? As ruas, né? Os bares da zona portuária. Então, a zona portuária, especificamente, ela é muito interessante para a gente pensar, né, a origem do samba, porque se concentrava a maior parte da população negra, né, do Rio de Janeiro, porque tinha, né, esse espaço de convivência muito próxima dessas pessoas. Então, nas fontes, né, históricas, a gente consegue perceber que as pessoas que estavam organizando os sambas nessa região, que também era uma região, né, a zona portuária, os bairros de Santana, Santo Cristo, Gamboa, que a gente chama de zona portuária, concentrava a maior parte das agremiações carnavalescas. Então, concentrava a maior parte dos ranchos carnavalescos, né, dos antigos cordões, né, mas principalmente os ranchos, que está se proliferando nesse momento e que são organizados, né, por esses homens negros e mulheres negras. E quando a gente vai na diretoria dessas agremiações carnavalescas, a gente encontra os mesmos nomes dos caras que estão no sindicato. Então, a Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, por exemplo, tinha um rancho que era do sindicato, que era o Recreio das Flores, né? A gente encontra vários sindicalistas, vários trabalhadores do Porto fazendo parte, né, dessas agremiações carnavalescas, ou na diretoria, ou em outros, né, em outras funções, inclusive nomes conhecidos, como, por exemplo, João da Baiana. João da Baiana, que é um nome muito importante para a história do samba, ele era trabalhador do Porto. Então, assim, a gente consegue perceber vários desses homens que atuavam no Porto, como trabalhador do Porto, que estavam no sindicato, e que estavam organizando as agremiações carnavalescas. E a Império Serrano, isso eu estou falando desde o início do século, né? O que acontece é que com as reformas urbanas, né, por toda uma questão de modificação das regiões mais centrais e perto das regiões, né, que são mais atingidas pelas reformas urbanas, muitas dessas pessoas não conseguem se manter, né, nessa região da zona portuária. Então, Madureira, né, ali o Morro da Serrinha, é um lugar onde muitos desses trabalhadores que antes vivenciavam muito ali a zona portuária, ali no contexto desse primeiro momento de surgimento do samba, dos primeiros cordões e tal, né, vão sendo deslocados para esses bairros mais afastados das regiões centrais, e passam também a organizar os sambas nessas regiões. Então, foi dessa maneira que surge,
né, algumas dessas agremiações carnavalescas. Então, a Império Serrano, ela surge de uma dissidência de uma escola de samba que já existia antes, que era a Prazer da Serrinha, né? Então, por conta enfim, de algumas divergências, a Império Serrano ela vai ser fundada na casa da tia Eulália, que era irmã do Sebastião Molequinho, que era um trabalhador do Cais de Porto. E uma pessoa também fundamental para a fundação do Império Serrano, né, e é um nome que entra para a história nesse sentido, é o Eloy Antero Dias, que era não só, né, um trabalhador do Porto, como foi um dos líderes sindicais da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Café, em Trapiche e Café. O Eloy Antero Dias, conhecido como Mano Eloy, eu achei registro dele, né, como sindicalizado em 1910. Então, assim, ele faz parte da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café desde pelo menos 1910, né? Pode até ter sido anterior, mas o primeiro registro que a gente tem é de 1910. E ele sempre atuou, né, no carnaval, nas organizações carnavalescas, nos ranchos. Quando ele se desloca, né, para a Serrinha, eles começam, né, ele e outros companheiros, a organizar esses sambas lá. Então, primeiro, né, entre outras, o Prazer da Serrinha, e depois, né, a partir de uma dissidência, é fundada a Império Serrano em 1947. Então, a história do samba, de uma maneira geral, né, no contexto dos ranchos carnavalescos, principalmente, é muito relacionada à história dos trabalhadores e, mais especificamente, desses trabalhadores do Porto. Então, se você pega depoimentos, né, de alguns desses sambistas de onda baiana, Sebastião Molequinho, João Bradim, o próprio Hilário Giovino, né, na fala desses organizadores de samba, estão na memória do sindicato, estão na memória da Sociedade de Resistência dos Trabalhadores em Trapiche e Café, que é muito conhecida também como simplesmente a Resistência, né? Então a gente vê, inclusive em alguns sambas mais recentes da Império Serrano, como por exemplo, se eu não me engano, em 2007, mas eu não tenho essa informação com tanta clareza, mas é um samba chamado O Rio Corre para o Mar, né, e que na letra fala: e assim nasceu a Estiva, o primeiro sindicato do Brasil, né, e no refrão fala alguma coisa que eu sou resistência, sim senhor. Esse sou resistência, sim senhor, não é só um jogo de palavras, né, é uma resistência, né, de uma maneira geral, no sentido de resistir, né, a tudo, mas é uma referência também ao sindicato. Então, eu acho que é por aí, não só Império Serrano, mas toda a origem do carnaval tem alguma relação, né, com esses trabalhadores. Se você conseguir te responder com clareza, assim, para. Respondeu com muita clareza, sem dúvida. Acho que os pontos estão mais do que traçados, né? Já conseguimos, enfim, entender como as coisas estão mais do que conectadas. Enfim, só aumenta ainda mais a reflexão de como não nos contam a história por completo, né? A gente só sabe uma parte que tem interesse para essas pessoas que contam. Professora, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas eu queria, só nesse último minutinho aqui que a gente tem, te ouvir um pouquinho mais sobre o que a gente pode falar sobre a atualidade da Império Serrano, ou mais uma perspectiva olhando para as outras escolas de samba, se a gente pode falar que a Império Serrano de fato é a escola de samba mais politizada, até me troquei nas palavras aqui, ou se de fato é uma característica que a gente vê na fundação de todas essas agremiações. Olha, eu virei Império Serrano, né, por conta dessa relação tão íntima dessa escola com o sindicato. Eu não tenho certeza se a gente pode falar que ela é a única que tem que tem uma relação mais íntima com a política, porque eu entendo a política de uma maneira mais ampla. Eu acho que as escolas de samba, o carnaval, em termos gerais, podem ser entendidos como políticos nesse sentido de trazerem, pensando, por exemplo, as escolas de samba atualmente, mas não só atualmente, né, mas eu estou falando atualmente porque muito recentemente tiveram alguns desfiles,
né, que tiveram num contexto que a gente está, né, principalmente falando desse contexto tão conservador, né, em que a gente vê, por exemplo, as religiões de matriz africana sendo tão atacadas, que é uma coisa que sempre aconteceu, mas que a gente percebe, né, que de uns tempos para cá, com essa grande onda conservadora, né, tem tido ali um ataque, eu acho que mais generalizado, no sentido de as pessoas não terem, nem esconderem mais, né, o seu racismo religioso, e as escolas de samba estarem, né, promovendo desfiles que falam sobre isso, né, como, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi o Salgueiro, né, que colocou um Exu, né, uma representação de Exu em plena avenida. Então, acho que tudo isso é muito político, né? Então, eu acho que a gente, política não é só o sindicato, não é só essa organização mais, né, mais oficial, digamos assim. Então, eu entendo, entendendo que tudo é política, eu acho que a própria história do samba, a própria história, né, e pensando a partir dessa questão da resistência, que a gente pensa que durante muito tempo o samba foi perseguido, né, antes de virar símbolo nacional, foi perseguido, foi proibido, né, tem até aquela história clássica do pandeiro do João da Baiana que foi apreendido pela polícia, e o samba ter conseguido resistir e estar, né, aí até hoje. Então, acho que a gente pode dizer que o samba e as escolas de samba, de uma maneira geral, eles são políticos. Eu não conheço a história de todas as escolas de samba, mas a Itália Serrano é a escola que eu conheço que tem uma relação mais direta com o sindicato, né, com o sindicato de trabalhadores, e que a gente consegue perceber fundadores, né, da escola de samba que também eram da diretoria desses sindicatos, né, ou membros desses sindicatos. Então, essa relação mais direta eu conheço na Império Serrano. Então, eu acho que é sensacional, eu acho que é importante, acho que é fundamental a gente resgatar, né, essa relação, né, dessa escola e contar cada vez mais essa história para que, como você falou, ela não seja ainda mais invisibilizada. É isso, com certeza está aqui o nosso papel, por isso que a gente teve o prazer imenso de conversar com a professora Érica Arantes, ela que atua na Universidade Federal Fluminense, é pós-doutora em Educação na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro e nos ajudou a recuperar a história do samba por meio da Escola Império Serrano, que está intimamente ligada com a história do sindicalismo, da organização de classe no Brasil. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar com a gente e compartilhar todo esse conhecimento. Eu que agradeço, Lucas. E ao som de O Rio Corre para o Mar, samba enredo da Império Serrano de 2001, a gente anuncia o fim dessa entrevista, celebrando mais um dia do samba, dia 2 de dezembro. Avisa aos navegantes que o Império vem aí, olha o bicho vai pegar, a poeira vai subir, é arte, é cultura, é talento original, hoje tem festa no planeta Carnaval. Avisa aos navegantes que o Império vem aí, olha o bicho vai pegar, a poeira vai subir, é arte, é cultura, é talento original, hoje tem festa no planeta Carnaval. Tem amor. A poucos quilômetros de distância do centro de São Paulo, povos guaranis se mobilizam para proteger abelhas que habitam o território por meio da meliponicultura. O projeto foi iniciado há 10 anos e possui 140 caixas com 10 espécies de abelhas nativas. Elas são essenciais para a preservação da biodiversidade. Porém, quando a iniciativa começou, 7 das espécies estavam extintas. Nosso repórter Pedro Estropaçolas conta mais sobre essa história. Momento agroecológico. Para o povo guarani, sem abelhas nativas não há floresta e nem futuro. Segundo o cacique Caraí Márcio Veramirim. Essas abelhas estavam sendo extinto do território, né? E isso trouxe uma preocupação muito grande para o território. E através dessa escuta com os anciões, a gente se preocupou qual a forma que a gente ia ajudar a natureza
a voltar o que era antes, né? Então, houve-se um comprometimento das lideranças políticas desse território de acessar um projeto que viabilizasse a reintrodução de abelhas relatados, né, pelos anciões, para a gente ter de novo nesse território, né? Os pequenos seres milenares na cultura guarani desempenham hoje um papel essencial na preservação da biodiversidade. Localizada a 27 quilômetros do centro da cidade de São Paulo, a TI Jaraguá contempla 7 aldeias. Ali os indígenas sofrem com a presença de invasores e direitos básicos são historicamente negligenciados, como o acesso a serviços de saúde. Na aldeia Tecoá e Viporã, território sagrado para Nhanderu, o deus guarani, o meliponário tem 140 caixas com 10 espécies de abelhas nativas. Há 10 anos, quando foi iniciado o projeto, 7 dessas espécies estavam extintas, segundo o cacique Caraí Márcio Veramirim. Trabalhando com o projeto de meliponicultura, a gente traz essa outra força natural, onde vai ajudar a gente a manter a nossa mata sempre protegido, fazendo a floresta se reproduzir da forma natural como sempre foi, né? Então hoje a gente trabalha muito nesse olhar, né, de perspectiva de futuro, para que mantenha-se essa mata diversa e protegido. Jurandir Jecupé atua na frente de reflorestamento do território e conta que a presença das abelhas nativas pode resgatar a fauna primária que foi devastada na região. Segundo ele, a relação entre elas e a mata é uma relação de simbiose. As abelhas precisam dessa variedade de plantas, né? E as plantas, para poder ter essa condição de reprodução, elas precisam exatamente do trabalho das abelhas. Então uma reforça a outra, né? A variedade de abelhas, você vai garantir também a variedade de plantas, né? E tendo mais variedade de plantas, você consegue fazer com que as abelhas estejam mais fortes, né? Os ninhos estejam mais fortes, né? Hoje as 7 espécies produzem nas aldeias Guarani o mel, o própolis e a cera utilizados na medicina tradicional e também nos rituais de reza. Lucas Tupan Ruvicha é chefe da Brigada Florestal Indígena que atua na TI. O grupo ajuda a combater os incêndios, monitorar o território e, é claro, também a proteger as abelhas guarani. Nós protegemos tudo, praticamente tudo. Desde uma minhoca até os bichos maiores que tiver, a gente protege. No Brasil, as mais de 300 espécies de abelhas nativas são um tesouro constantemente ameaçado pelo desmatamento, pelos agrotóxicos e também pelas mudanças climáticas. O cacique faz questão de distinguir a apicultura da meliponicultura. Nós entendemos que essa prática de inserir espécies de outros continentes, de outros lugares nesse bioma, ela não é legal para o nosso bioma, né? Então, a diferença é que as espécies de abelhas nativas, né, que é a prática de meliponicultura, ela é uma prática ancestral, ela é uma prática dos povos originários de cada bioma. Isso é importante a gente fortalecer sempre, né? Porque vem de práticas milenares, de conhecimentos milenares do bioma, daquela mata, daquela região, né? No fim de outubro, o Ministério da Justiça avançou no processo de demarcação da terra indígena Jaraguá, assinando a portaria declaratória. Falta agora a homologação por parte do Presidente da República. A demarcação definitiva irá garantir a ampliação do território para 532 hectares, uma luta que vem de décadas. Enquanto a demarcação definitiva do território Jaraguá não sair, nós nunca vamos parar de lutar, né? De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
Considerada uma das maiores intérpretes da atualidade, a cantora, escritora e pesquisadora Fabiana Cosa concedeu uma entrevista ao programa Bem Viver na TV para falar sobre o samba como uma revolucionária ferramenta de educação. Para ela, que é uma das maiores vozes do samba contemporâneo, essa arte é muito mais do que música, é resistência, identidade e transformação. Com décadas de dedicação à música, tanto em rodas de samba quanto na universidade, a cantora lançou recentemente o álbum Urucungo com letras de Ney Lopes. Vamos acompanhar um pouco dessa conversa. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Eu acho que o samba não é o único, né, a ser uma arte que compreende a história e quem veio antes, ajudando a construir essa história, né? Eu acho que o jazz faz isso, enfim, em outras culturas talvez. Eu acho que isso é uma característica também da diáspora negra, assim, da história da diáspora negra, né? Onde as filosofias que assentam essas histórias, essas culturas, elas estão sempre olhando para os ancestrais, né? Porque o ancestral, ao contrário do que algumas pessoas possam imaginar, não é algo estático do passado, né? Mas é algo que caminha conosco, é algo que nos dá a condição de estarmos aqui, de olharmos o futuro e tudo mais. Mas o samba, falando do samba especialmente, o samba é uma arte agregadora, né? Congregadora, né? Participativa, ativa, crítica. Às vezes eu olho para outros gêneros da música e vejo como isso quase não acontece. Por exemplo, é muito difícil você ver artistas de renome da música pop, por exemplo, falando das suas referências. Eu estou cantando aqui, mas quem foi minha referência foi fulano de tal, antes de mim veio fulano. Você não vê isso acontecer, pelo menos com a frequência, a regularidade com que o samba... Isso é um fundamento no samba, né? É interessante pensar também que não é um fundamento de subalternidade, que a pessoa pode falar assim, não, então parece que eternamente você fica... Não é um fundamento, é um fundamento de horizontalidade, né? De você olhar para aquele, se reconhecer e falar assim, olha, ele veio antes, ele é meu professor, por isso que a gente chama de mestre e mestra, né? Beth Carvalho tinha uma frase que o Casca, meu amigo sambista de São Mateus, me falou uma vez, e que eu nunca esqueci. Diz que a Beth disse assim, né, a boca pequena ali, no convívio com os amigos, que ela não tinha dúvida que a grande revolução do país poderia ser feita através do samba. Hoje a gente tem acompanhado uma efervescência das rodas de samba, novamente, né? Não que elas não acontecessem durante um tempo. Em São Paulo, as comunidades de samba mostram isso, como esse é um movimento constante, porque quem é de samba não é de um território musical especificamente, mas é uma outra construção, é uma construção ética, né? Você participar, por exemplo, de uma roda de samba, sobretudo nas comunidades de vários amigos que eu vejo em São Paulo, faz parte de uma construção de cidadania. Está num outro lugar. Quer dizer, está junto, né? Mas eu quero dizer, a importância, ela está muito para além de uma questão meramente musical ou de gênero, como se toca, quais são os instrumentos. Isso, no fundo, talvez sejam bons argumentos para reunir as pessoas. A música é né? Mas essa música que se faz,
ela tem camadas que são camadas de convívio, de relação, de solidariedade. Isso é muito importante no samba. Eu acho que a gente que é de classe média precisa aprender muito com as pessoas do samba, precisa aprender muito com as comunidades, com os quilombolas, precisa aprender dentro do terreiro, porque o samba, o aprendizado, a matriz, né? O fundamento, a semente é o candomblé. O ade do rei é o Mariô, ala coro, onire guerreia, incosimu cumbe bantu, um é fom, e mora na lua cheia. Eu sou uma mulher de candomblé, de terreiro, assim. Quando eu vou para o meu terreiro, que fica em Recife, e a comunidade a qual eu faço parte é uma comunidade muito, muito humilde, eu repenso um pouco a minha vida, sabe? Eu repenso os dias em que eu acordo reclamando e lembro de como aquelas pessoas dividem efetivamente o que elas têm para outras, sabe? Como aquelas pessoas se sentem iguais às outras pessoas, e eu acho que a gente perdeu essa capacidade, sabe? Eu fico pensando essas coisas, eu acho que realmente é revolucionário. Então, e tem muitas coisas acontecendo, o próprio MST, o movimento de moradia. O que é isso, senão as pessoas efetivamente olharem para a necessidade umas das outras e falar, ó, sozinho a gente não chega, mas junto a gente vai longe. Acho que o samba, nesse sentido, ensina também sobre caminhar junto, né? Foi necessário viver, e eu vivi, mas nunca descobri se essa vida existe ou se essa gente é que insiste em dizer que é triste ou que é feliz vendo a vida passar. E no Distrito Federal, o projeto Elas no Mic está ganhando a cena ao fortalecer a presença de mulheres no rap e no hip hop. O objetivo é combater a desigualdade em um dos gêneros musicais no qual a presença masculina é predominante. Batalhas de rima, workshops e mentorias em eventos são algumas das estratégias utilizadas pelo Elas no Mic para a conscientização da sociedade. Quem conta mais sobre o projeto é a repórter Rafaela Ferreira. Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato. Na minha cidade, Santo Cristo revendia tudo que ele pegava com pau da capital. Com o objetivo de fortalecer o papel das mulheres dentro da cena do rap e do hip hop, o projeto Elas no Mic vem fazendo história no Distrito Federal. Plataforma inclusiva e de reivindicação artística da arte feita por mulheres. O projeto também busca priorizar a promoção da igualdade de gênero, empoderamento feminino, visibilidade e representação das mulheres em um gênero musical predominantemente masculino. Fugazi, rapper, artista e idealizadora do Elas no Mic e produtora cultural do DF, conta mais sobre. Elas no Mic surgiu no meio da pandemia. Foi um projeto de batalha de rimas que eu implementei dentro de uma plataforma digital para que as manas pudessem estar praticando freestyle e vivendo uma batalha de rima mesmo dentro de casa, né? Foi uma situação bem complicada para todos, né? Principalmente para os praticantes e para os produtores culturais que vivem dessa cultura, né? Que vivem do movimento de rua. E além de uma batalha, a gente é um movimento feminino que está aí para dar voz para mulheres de periferia e mulheres dentro do cenário musical do hip hop. Eu canto meu caminho. Motivadas pela necessidade de equilibrar a disparidade de gênero na indústria musical, o Elas no Mic enfrenta o desafio de superar os estereótipos e barreiras que ainda hoje limitam a participação feminina. Atualmente, o projeto utiliza de metodologias como batalhas de rima, workshops e mentorias realizadas em eventos, formando rede de colaboração e incentivando oportunidades de desenvolvimento para romper o movimento cultural que transforma a paisagem musical
e promove justiça social para mulheres no DF. A MC Japa lembra dos desafios de fazer rap e hip hop sendo mulher. O corre é sempre dobrado para as mulheres, né? Ter que correr 2 vezes mais para poder chegar. Mas é sobre isso que eu tento sempre estar passando para a galera, né? A gente tem que conseguir enxergar o futuro de uma forma melhor, com uma perspectiva melhor de futuro, e é isso que eu acho que as batalhas andam trazendo pra gente. O projeto idealizado e produzido inicialmente pela rapper e artista Fugazi, hoje conta com a atuação de 3 mulheres na produção e diversas MCs envolvidas. Apoiado por outros projetos do cenário artístico feminino, como a Batalha das Gurias, o coletivo realiza apresentações esporádicas, principalmente em eventos especiais, contratações ou quando há capacidade de organização interna. A periodicidade das atividades varia, ocorrendo mensalmente ou em intervalos maiores, como a cada 3 meses. Além das apresentações, o grupo leva seu projeto para dentro de escolas e promove oficinas paralelas em eventos culturais, ampliando o alcance e impacto de sua atuação. No dia 2 de novembro, foi realizado mais uma edição de Batalhas de Rima, promovido pelo Elas no Mic. Na ocasião, 8 minas disputaram a batalha. A primeira colocada levava R$100 como premiação e a segunda R$50, e teve como campeã a rapper Raika. O evento foi realizado no Espaço Aberto do Jovem de Expressão, localizado na Praça do Cidadão, em Ceilândia. Raika, a MC campeã da batalha, conta que se sente otimista em relação ao cenário musical no DF. Se fazer freestyle aqui no DF, para mim é gratificante. Também trazer essa visibilidade para as manas, poder representar mesmo aquelas que não rimam, trazendo essa presença feminina. E hoje o Elas no Mic foi uma dessas realizações, né? É uma batalha só com minas e diversidade. E foi muito bacana, 8 nomes de peso aqui na cena do DF, e foram batalhas lindas, assim, a gente se sente muito confortável para trazer as pautas, que geralmente a gente não se sente tão confortável nas batalhas normais, que o pessoal não abraça tanto. Então aqui eu me senti muito aberta para trazer esses assuntos que são tão importantes e relevantes para a gente tratar na batalha. Que não conhece o microfone, mas conhece o tal de mic na esquina. Fazer rap sendo mulher em um cenário ainda dominado por homens é um trabalho árduo. Com letras que abordam temas como empoderamento feminino, autoestima e crítica social, as MCs e rappers do DF vão conquistando a cena local e abrem o caminho para outras mulheres que desejam seguir a carreira musical. Fugazi conta sobre a cena do rap feminina no DF. Ser mulher no rap, no hip hop é muito difícil, né? Independente de se você é uma MC, se você é uma grafiteira, uma DJ ou se você é uma big girl. Então, o cenário aqui a gente está tentando se levantar da melhor forma, né? As manas se ajudam e tentam fortalecer a cultura como um todo, né? Além do feminino. Porém, a cena ainda não abraça a gente da maneira que deveria abraçar, a gente ainda não tem um espaço que deveria ter, mas seguimos na luta sempre, independente do gênero, dentro do hip hop que a gente está exercendo. Independente do corre, a vida, a função. Do Distrito Federal para a Rádio Brasil de Fato, Rafaela Ferreira. A gente consegue olhar para o lado dos nossos irmãos? E no próximo período, a comunicação popular deve avançar no Maranhão. Isso porque, com a retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, o PRONERA, o Estado terá o primeiro curso de mestrado profissional de comunicação do PRONERA. Construídas em parceria com o Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, as aulas acontecem em São Luís, mas a turma possui estudantes de diversos estados, como a Bahia, São Paulo e Sergipe. A repórter Mariana Castro é quem nos apresenta essa experiência que promete contribuir para o avanço da reforma agrária no Brasil. Em marco histórico de retomada do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, a Universidade Federal do Maranhão, em parceria com o MST e o INCRA, dá início à primeira turma de mestrado profissional em comunicação do PRONERA. Coordenadora nacional do PRONERA, Clarice dos Santos fala sobre a importância e os desafios dessa construção. É reflexo do grande desafio desses novos tempos que nós estamos vivendo, da necessidade de construir um projeto de comunicação popular e formar comunicadores populares do campo, né? Acho que os períodos desafiadores que nós
vivemos, estamos vivendo e ainda viveremos, tem exigido isso das nossas organizações, especialmente as organizações do campo, da necessidade de comunicação popular, de construção de espaços de comunicação, de instrumentos de comunicação popular com o nosso povo e entre o nosso povo. A turma é composta por 15 estudantes de diversos estados, entre eles Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará, e estão em etapa de aulas presenciais na capital maranhense, São Luís. O coordenador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Comunicação, o PPG-Com-Pro, Márcio Carneiro, fala sobre a oportunidade. A oportunidade de trabalhar com o Pronera, com o MST, com os movimentos sociais, é uma oportunidade excelente para nós, né? É uma grande oportunidade, os alunos, né, estão só começando uma jornada, mas a gente espera que essa passagem por aqui seja para eles uma experiência importante, que possa abrir novas possibilidades, novas ferramentas, novas formas de olhar as questões para as quais eles já olham, né? E enfim, a gente quer que essa passagem os ajude, né, a continuar operando no mundo real, na sociedade, com a questão da reforma agrária, uma questão importantíssima, né, para o nosso país, e a gente espera colaborar, né, com a formação deles nesse sentido. O projeto de construção coletiva da turma de mestrado aconteceu por meio de articulação nacional, graças à retomada de investimentos na educação do campo. É o que explica Juliara, que compõe a direção nacional do Movimento Sem Terra a partir do Maranhão. É um projeto que surge a partir de uma articulação nacional de retomada, de reconstrução do Pronera, que foi sucateado nos governos Temer e Bolsonaro, e que possibilita o desdobramento nos estados de uma intensa articulação com a universidade pública e com os movimentos sociais, por consequência com os territórios, né, para pensar a ampliação, para pensar estrategicamente esses cursos, para pensar, né, as possibilidades que a gente tem de fato, democratizar a educação. Os estudantes que compõem a turma são ligados a territórios quilombolas e de reforma agrária, em especial os que compõem o setor de comunicação do MST, como é o caso de Maria Aparecida, assentada da reforma agrária que atua na Secretaria Nacional do Movimento em São Paulo. É um mestrado profissional. Isso significa que, além de pensar, de elaborar, sistematizar teoricamente sobre as questões que a gente vem desenvolvendo no setor de comunicação, a gente precisa apresentar uma solução, apresentar um produto que dialogue com o que a gente vem desenvolvendo no setor de comunicação. Então, que esse seja o primeiro de muitos processos que a gente desenvolva em parceria com as universidades, em parceria com institutos federais, enfim, outros processos, para a gente, de fato, conseguir um latifúndio que está aí precisando da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora ocupe as universidades como um todo. Antônio Carlos, assentado da reforma agrária no estado do Pará, também compõe a turma e fala sobre a importância da oportunidade de formação. Também é uma bandeira de luta dos movimentos sociais por ocupar o latifúndio da educação. Então as universidades abrem as portas para os movimentos sociais, então essa relação é muito importante. Uma outra importância que tem esta turma é que a experiência da comunicação vivida e construída pelos movimentos sociais nós estamos trazendo para o debate e para a construção de pesquisas científicas dentro da Universidade Federal do Maranhão. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. Ainda em terras maranhenses, Mariana Castro traz a história das quebradeiras de coco babaçu, que transformaram um velho casarão de São Luís em um centro de formação para mulheres e jovens. O objetivo da iniciativa é formar toda uma geração de guardiãs das florestas. Nossa repórter conversou com representantes do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o MICCB, para entender um pouco mais sobre o projeto. Um casarão localizado no centro histórico de São Luís abriga uma grande conquista do Movimento Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu, o MICCB, que envolve os estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. É aqui que mulheres e juventude são qualificadas em um centro de formação para serem guardiãs das florestas.
O MixCB foi criado em 1991 e conta com mais de 300 mulheres quebradeiras de coco babaçu e ultrapassou dificuldades para conseguir desde a aprovação de leis que promovem o livre acesso aos babaçuais e a proteção contra a derrubada das palmeiras, até a ampliação de conhecimentos tradicionais e produtos da biodiversidade. Coordenadora pedagógica do movimento e do Centro de Formação, Ana Maria Ferreira fala sobre essa iniciativa. Que é um sonho delas desde quando elas se reuniram para montar o movimento. Então ele tem, entre outros objetivos, qualificar, capacitar e formar essas mulheres lutadoras, guerreiras, quebradeiras de coco, nesse processo de liderança dentro de suas comunidades e territórios. E nesse processo, elas trabalham a sustentabilidade, né, porque é necessário que a gente tenha a preservação da floresta para que elas possam sobreviver, né? Que é daí que elas tiram todo o seu sustento. Além de espaço de convívio, venda de produtos e festividades, o Centro de Formação oferece para as quebradeiras aulas de elaboração, implementação e gestão de projetos socioambientais, além de auto-organização das mulheres, das juventudes, de movimentos sociais, do direito à alimentação saudável e direito dos povos tradicionais e camponeses. Quebradeira de coco de Viana, no interior do Maranhão, Rosenilde Gregório é uma das beneficiadas pelo Centro de Formação. É realização de sonhos mesmo, né? Desde que a gente participa do movimento das quebradeiras, a gente discute essa questão da educação. E quando a gente participa do espaço de formação construído por nós, as quebradeiras, e que tem tudo para melhorar nossas condições de liderança, do trabalho que a gente já faz, e essa formação simbólica, mas para nós assim uma coisa muito forte. É um processo de formação, receber certificado é uma coisa que a gente não conseguia, nunca tivemos nas nossas vidas. E hoje a gente consegue, dentro do espaço onde a gente vai falar da nossa luta, conversar da nossa história e poder estar propondo coisas para nosso dia a dia, melhorando as nossas condições de luta e de lutadora, isso é muito importante para a gente. Em novembro, a segunda turma de formandas comemorou o encerramento do curso de extensão Quebrando Saberes, elaborando projetos e preservando as florestas de Babaçu, com uma encenação teatral em praça pública. Eu aprendi muita coisa para levar para minhas companheiras, né? No nosso grupo de produção, nós temos um grupo produtivo, né? E eu vim mais por elas, porque tem muitas que não tem como vir. E estou grata a tudo, grata ao MixCB, né? Que a gente tem esse centro de formação, isso é uma conquista maravilhosa. Eu aprendi muito, aprendi a elaborar um projeto, sabe? Eu aprendi muita coisa aqui, né? Sou grata por tudo. Por cada professor que veio voluntariamente, né, para dar aula para a gente, para trabalhar com a gente, né? Foi muito bom isso. As formações acontecem em modelo de pedagogia de alternância, possibilitando que as quebradeiras possam continuar os estudos também nos seus territórios, junto à comunidade. Chamado Casa Palmeira de Babaçu, Dadá e Digé, em homenagem a duas quebradeiras históricas do movimento, o centro está localizado na Rua da Palma, número 489, na região central de São Luís, e é aberto à visitação. Maria de Nazaré ainda acrescenta. Uma experiência muito boa, que eu nunca imaginei disso acontecer na minha vida. E as outras companheiras precisam conhecer essa experiência e ter essa aprendizagem, que é uma coisa muito boa para nós. Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro. E a edição do Bem Viver desta segunda-feira fica por aqui.
Mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. O roteiro e a apresentação do programa de hoje foram comigo, Ana Carolina Vasconcelos. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Adilson Oliveira e André Paroche. Coordenação de rádio e TV de Monize Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva de Nina Fidelis. Apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.